Livro de Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 29, com toda referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Moisés lembra os israelitas as suas murmurações, a sua fidelidade. Versículo 1: Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidade grande e murada até aos céus. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28, está escrito assim: Para onde subiremos, nossos irmãos? Fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. Cidades são grandes, fortificadas até os céus, e também vimos ali filho de gigante. O versículo 2 do capítulo 9 de Deuteronômio: um povo grande e alto, filho de gigante, que tu conheces e de que já ouviste, quem pararia diante dos filhos dos gigantes? No livro de Números, capítulo 13, versículo 22, está escrito assim: e subiremos para a banda do sul, e vieram até Hebrom, e estava ali Aimã, Sesal, e Talmal, e Tamai, filho de Anak, Esbrom. Foi edificado 7 anos antes de Zoa, no Egito. O versículo 3 do capítulo 9 de Deuteronômio: sabe, pois, hoje que o Pai Eterno, teu Criador, que passa diante de ti, é um fogo que consome e destruirá, e derrubará diante de ti, tu lançará fora cedo e desfará como o Pai Eterno te tem dito. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 31, está escrito assim: e porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os amorreus, os moradores da terra, para que me lance fora diante de ti. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29, está escrito assim: porque o nosso Pai Eterno é um fogo consumidor.
O versículo 4 do capítulo 9 de Deuteronômio. Quando, pois, o Pai Eterno, teu Criador do céu e da terra, lançar fora diante de ti, não fale no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça, é que o Pai Eterno me trouxe a essa terra para possuir, porque pela piedade destas nações é que o Pai Eterno os lança fora diante de ti. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 6, está escrito assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. O versículo 5 do capítulo 9 de Deuteronômio. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Pai Eterno, teu Criador, lança fora diante de ti, para confirmar a palavra que o Pai Eterno, teu Criador, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim: e apareceu o Pai Eterno a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Pai Eterno, que ele aparecerá. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, também está escrito assim: não pela obra de injustiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da generação e da renovação do Espírito Santo. O versículo 6 do capítulo 9 de Deuteronômio. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 9, está escrito assim: disse mais o Pai Eterno a Moisés: tem visto este povo? Eis que é um povo obstinado. O versículo 7 do capítulo 9 de Deuteronômio. Lembre-te, não te esqueça de que muito provocaste a ira ao Pai Eterno, teu Criador, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até chegássemos a esse lugar,
rebelde foste contra o Pai eterno. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 11, está escrito assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nós tirarmos de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nós fizeste isso, que nos tem tirado do Egito. O versículo 8 do capítulo 9 de Deuteronômio: Pois em Horebe tanto provocaste a ira ao Pai eterno, que se acendeu contra vós para vós destruir. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 4, está escrito assim: E ele tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril. Buril é uma ferramenta de riscar pedra, riscar quadro. E um bezerro de fundição. Então disseram: Esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Mentira, Deus. No livro de Salmo, de número 106, verso 19, está escrito assim: Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. O versículo 10 do capítulo 8, 9 de Deuteronômio: E o Pai eterno me deu 2 tábuas de pedra, escrita com o dedo do Pai eterno, e nela tinha escrito conforme a todas aquelas palavras que o Pai eterno tinha falado conosco no monte do meio do fogo no dia da congregação. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 17, está escrito assim: E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro do Pai eterno, e possuíram e se ao pé do monte. O versículo 11 do capítulo 9 de Deuteronômio: E sucedeu, pois que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Pai eterno me deu 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. Versículo 12: E o Pai eterno me disse: Levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, tem corrompido, cedo se desviaram do caminho que eu lhe tinha ordenado. Imagem de fundição se fizeram. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 7, está escrito assim: Então disse o Pai eterno a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O versículo 13 do capítulo 9 de Deuteronômio: E falou mais o Pai eterno, dizendo: Atentai para este povo, eis que ele é povo obstinado.
A palavra obstinado é um povo difícil, povo pecadores. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 9, está escrito assim: Disse mais o Pai Eterno a Moisés: Tenho visto este povo, eis que é povo obstinado, um povo pecador. O versículo 14 do capítulo 9 de Deuteronômio: Deixa que me destrua e apague os seus nomes debaixo dos céus, e te faça a ti nação maior poderosa e mais numerosa do que esta. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 10. Agora, pois, deixa que o meu furor se acenda contra eles e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Isso aí é o Pai Eterno falando. No livro de Salmo, de número 9, verso 5, está escrito assim: Repreendeste as nações e destruíste os ímpios, apagaste seu nome para sempre e eternamente. O versículo 15 do capítulo 9 de Deuteronômio: Então verei em mim desci do monte, o monte ardia em fogo, e as duas tábuas do concerto estavam ambos às minhas mãos. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 18, está escrito assim: E todo o monte do Sinai fumegava, porque o Pai Eterno descerá sobre ele em fogo. O seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Versículo 16 do capítulo 9 de Deuteronômio: E olhei, e eis que havia pecado contra o Pai Eterno, vosso Criador. Vós tinhais feito um bezerro de fundição, cedo vós desviaste do caminho que o Pai Eterno vós ordenaram. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 19. Contexto da palavra: Moisés quebra as tábuas do testemunho. Versículo 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte. O versículo 17 do capítulo 9 de Deuteronômio: Então peguei das duas tábuas e arrojei de ambas as minhas mãos e quebrei os vossos olhos. Versículo 18: E me lancei perante o Pai Eterno como Dante. 40 dias e 40 noites não comi pão e não bebi água, por causa de todos os vossos pecados, que havei pecado, fizeram mal aos olhos do Pai Eterno, para provocar a ira. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Este ali
E esteve ali com o Pai Eterno 40 dias e 40 noites, e não comeu pão, nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. O versículo 19 do capítulo 9 de Deuteronômio. Porque teimei por causa da ira do furor, com que o Pai Eterno tanto estava irado contra vós, para vós destruir. Porém, ainda por esta vez o Pai Eterno me enviou. O versículo 20 do capítulo 9 de Deuteronômio. Também o Pai Eterno se irou muito contra Arão para destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Versículo 21. Porém eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e queimei a fogo, e pisei moendo bem, até que se desfez em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Versículo 22. Também em Tábara, em Massa, Quebrote, a Avã, provocaste muita ira do Pai Eterno. Versículo 23. Quando também o Pai Eterno vos enviou desde Gade Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vós tem dado, rebelde foste ao mandamento do Pai Eterno, vosso Criador, e não creste e não obedeceste a sua voz. Versículo 24. Rebelde foste contra o Pai Eterno desde o dia que vos conheci. Versículo 25. Prostrei-me perante o Pai Eterno aqueles 40 dias e 40 noites, em que estava prostrado, porquanto o Pai Eterno disseram que vós queria destruir. Versículo 26. Eu orei ao Pai Eterno, dizendo, se o Pai Eterno não destrua o teu povo, a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Versículo 27. Lembrai-te do teu servo, Abraão, Isaque e Jacó. Não atente para a dureza desse povo, nem para a sua impiedade, e nem para o seu pecado. Versículo 28. Para que o povo da terra, donde nós tiraste, não diga, porquanto o Pai Eterno não pode introduzir na terra de que ele tinha falado. Porque aborrecia e tirou para os matar no deserto. Versículo 29. Todavia são o teu povo, a tua herança, que tu irás com a tua grande força e com teu braço estendido. No livro de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, de número 106, verso 23, está escrito assim: pelo que disse que teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não puseram perante a ele, naquele transitório, não destruir. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 27, está escrito assim: porque conheça a tua rebelião e a tua dureza servis. Eis que vivendo eu ainda hoje convosco, rebelde foste
contra o Pai Eterno e contra mais depois da minha morte. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 18, está escrito assim: E me lancei perante o Pai Eterno como Dante, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que haveis pecado, fazendo mal aos olhos do Pai Eterno, para provocar a ira. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 11, está escrito assim: Porém, Moisés suplicou o Pai Eterno, o seu Criador, e disse: Ó Pai Eterno, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 57, está escrito assim: E toda a terra vinha ao Egito, e toda a terra vinha ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20, está escrito assim: Mas o Pai Eterno vos tomou vós e tirou do fumo de forno do Egito, para que ele seja por povo hereditário, como nesse dia se vê. No livro de Salmo de número 95, verso 7, está escrito assim: Porque ele é o nosso Criador, e um povo do seu pasto, ovelha da sua mão. Se hoje ouvirde a sua voz. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5, está escrito assim: E repreendeste as nações e destruíste os ímpios e pagaste o seu nome para sempre, eternamente. No livro de Deuteronômio, versículo 29. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tu tiraste com tua grande força, com teu braço estendido. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 29. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe a todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Dá sabedoria, entendimento e graça para obedecer a tua palavra de acordo do jeito que está escrito nas Escrituras. Uma boa noite para todos. Fica todos na paz. Até o próximo vídeo, se for da vontade deles, se o Pai Eterno quiser.